Olá, estamos de volta com o Senado agora. Crise econômica, crédito para agricultores e acordos com a França foram os assuntos debatidos na sessão plenária desta sexta-feira. O senador Paulo Paim, do PT, comentou a crise financeira no Rio Grande do Sul e possíveis soluções para o problema. Segundo o parlamentar, é preciso um novo pacto federativo. Os poderes constituídos devem um novo pacto federativo a todo o povo brasileiro. Quase 70% da arrecadação nacional vão para os cofres da União. É vexatório, seu presidente, o beijamão de governadores, prefeitos, deputados, vereadores, senadores nos palácios de Brasília. O senador Teomário Mota, do PDT, citou medidas para melhorar a economia de Roraima. Defendeu investimento em energia e o uso de um porto em parceria com a Venezuela. Sobre a crise econômica, disse que o brasileiro tem que ter paciência e que há bons resultados em áreas como a queda do desmatamento, educação e esporte. Ontem, praticamente, essa semana, que nós concluímos aí os ajustes fiscais. Então, estamos dando a credibilidade à presidenta, estamos dando aí credibilidade à equipe econômica para que a gente realmente possa tirar o país dessa situação, colocar o país no eixo do crescimento, no eixo do desenvolvimento. Aí sim, aí nós vamos, com o governo andando, com um tempo mais decorrido, nós vamos poder cobrar alguma coisa de forma muito mais contundente. O senador José Medeiros, do PPS, disse que discorda de quem critica a agricultura brasileira. Segundo ele, o agronegócio é uma cadeia produtiva que envolve grandes, pequenos e médios produtores. Por isso, defende mais investimentos em infraestrutura no setor e menos burocracia no acesso ao crédito. Se eu sou um grande agricultor, eu contrato logo um despachante, eu contrato uma empresa especializada e eles vão cuidar dessa burocracia e não vão ter problema. Eu não vou ter problema. Agora o pequeno não, ele tem que deixar a enxada, tem que deixar o tratorzinho dele lá e tem que vir para a cidade. E aí quando ele se depara com esse emaranhado, aí ele desiste. O senador João Capiberibe, do PSB, falou sobre acordos de cooperação com a França aprovados esta semana aqui no Senado, mas solicitou ao governo federal que tome providências para inaugurar a ponte sobre o rio Oiapoque, que em funcionamento ligará os dois territórios. Eu faço um apelo à presidente Dilma que acelere o processo de implantação da infraestrutura de pessoal, de equipamentos, para que a gente possa definitivamente inaugurar essa ponte. E Romero Jucá, do PMDB de Roraima, alertou para o crescimento do desemprego e criticou a intenção de secretários de Fazenda que querem aumentar o imposto de transmissão de herança, que hoje é de cerca de 4% do valor do imóvel, para 20%. O esforço que tem que se fazer fiscal não é o de ampliação desvairada de impostos. Tem que ser um esforço fiscal de contenção de gastos, de simplificação tributária, para que efetivamente possa até se arrecadar mais, ampliando a base tributária e facilitando a cobrança de impostos. Agora, nunca onerando as famílias. Uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos discutiu nesta sexta pela manhã a crise do sistema de saúde em Brasília, no Brasil, e os novos rumos para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Uma estrutura complexa com mais de 34 mil servidores, 15 regionais e 600 unidades de saúde em todo o Distrito Federal. Recursos humanos e físicos para atender uma população superior a 3 milhões de pessoas, se levarmos em conta os municípios próximos a Brasília e que acabam utilizando muitos dos serviços de saúde da capital do país. Problemas não faltam e eles vieram à tona na audiência. Vai nos conselhos para saber a realidade, situação da comunidade, a realidade, situação daquela região administrativa. O que lá tem o problema? Qual é o problema da situação? O CAPESI do Recanto da Zema também falta o assistente social na equipe, não está recebendo, não está cadastrado no Ministério da Saúde. E os PAVs, os programas de violência, que em todas as unidades de saúde está praticamente descoberto sem o assistente social.
Nós temos os cuidados paliativos do Hospital de Base, que já teve uma intervenção do Ministério da Saúde, que não está tendo repassado porque não tem um assistente social nos cuidados paliativos. Referente ao que está acontecendo dentro do Hospital Agarram. Hoje as máquinas de hemodiálise, o paciente hoje vai fazer o tratamento, todas estão com defeitos em relação à falta de manutenção, né? E prejudicando assim a população que mais necessita dessa prioridade de utilização lá dentro. O idoso chega lá doente e que ele tem que entrar na fila da mesma forma que um jovenzinho. Então, isso é terrível, porque ele não pode esperar para ser atendido 2 anos, 3 anos depois. Isso é uma crueldade com que a Secretaria de Saúde trata o idoso no Distrito Federal. Impedidos, muitas vezes, de serem atendidos por falta de condições, os profissionais de saúde chegam a encaminhar os usuários a buscar a ajuda da Defensoria Pública. Houve uma pesquisa da UNB na Defensoria Pública, ficaram o ano passado inteiro dentro da Defensoria Pública do Distrito Federal. E na pesquisa elas constataram que mais de 70% das pessoas que são encaminhadas para a Defensoria são encaminhadas pelos próprios profissionais de saúde, porque no momento que eles se sentem incapazes de atender aquele paciente, eles procuram a Defensoria, porque senão eu não vou conseguir te ajudar. Isso é uma realidade que está acontecendo hoje. O vice-presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem denunciou o prejuízo que a Secretaria de Saúde e a comunidade sofrem quando o poder público não cobra dos planos e convênios de saúde pelos serviços prestados pela rede pública. Quantos de nós aqui tem convênio e faz um atendimento no base, ou faz a cirurgia porque o convênio não cobre, ou outra coisa assim, e a conta quem paga é a saúde pública? E não tem, pessoal, não tem efetividade na cobrança das empresas privadas. Reforma política, lei de responsabilidade das estatais, regras mais rígidas para a escolha de dirigentes de fundos de pensão. Veja o que foi notícia no Senado esta semana, em que foi aprovado ainda o último projeto do ajuste fiscal do governo. Depois de 4 horas de sessão, o plenário aprovou o último projeto do ajuste fiscal do governo, que aumenta a alíquota da Previdência na folha de pagamento de empresas de 56 setores da economia. Entre eles, o comércio varejista, o setor hoteleiro e a construção civil. Empresários vieram ao Congresso apresentar suas reivindicações, mas não houve acordo e o projeto foi aprovado como veio da Câmara, o que dividiu as opiniões entre governo e oposição. Eu voto e encaminho os pareceres tanto pela Comissão de Constituição e Justiça como pela Comissão de Assuntos Econômicos favoravelmente nos termos do que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O espasmo do desemprego seria imediato. Ao invés de 100 mil empregos por mês, iríamos no próximo mês para 300 mil empregos. Vários setores produtivos serão efetivamente impactados. Mas todos nós estamos sendo sacrificados para que efetivamente a economia brasileira se estabilize e nós voltemos a crescer. Também foi aprovada a proposta de emenda à Constituição que prorroga até 2028 a prioridade de investimentos públicos em irrigação nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A PEC faz parte das sugestões encaminhadas pela Comissão de Aperfeiçoamento do Pacto Federativo. Eu tive oportunidade como membro da comissão que faz o Pacto Federativo e responsável por selecionar os projetos que tratam das finanças dos estados. Eu tive o prazer de poder selecionar esse projeto que já estava pronto para ser votado e hoje nós comemoramos a sua votação. A comissão mista que discute a reforma política aprovou o texto básico enviado pela Câmara sobre a legislação que rege os partidos. 10 destaques ainda serão votados semana que vem. Nós temos nesse texto uma expressiva diminuição de custo de campanha, uma simplificação do funcionamento dos partidos, uma simplificação das prestações de conta. Nós estamos acabando aqui com comitês financeiros, em conjunto com o TSE. Foi também aprovado o relatório sobre a Lei de Responsabilidades das Estatais, que ainda será apreciado pelos plenários da Câmara e do Senado.
Esse é um instrumento novo e fundamental para dar transparência e, ao mesmo tempo, dar alguma flexibilidade, porque é normal que uma empresa como a Petrobras patrocine alguns eventos culturais. Isso é natural. O Brasil, mais do que nunca, do ponto de vista da transparência, precisa demonstrar que a utilização da transparência não pode circunstancialmente ser uma conveniência para qualquer aprimoramento institucional. Ter nesse país, no momento de dificuldade, onde não há investimentos, uma lei de responsabilidade das estatais, eu acho que é uma das prioridades. O senador Fernando Collor antecipou seu voto em separado com argumentos contrários à recondução de Rodrigo Janot para o cargo de Procurador-Geral da República. Mas o relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Ricardo Ferraço, manteve seu parecer. Ele considera que o candidato cumpre os requisitos necessários à indicação. Janot deverá ser sabatinado na comissão na semana que vem. No Tribunal de Contas da União, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, 2 processos de investigação do termo do contrato número 55/2014, celebrado em 14 de outubro de 2014, entre o Ministério Público Federal e a empresa Lúcia Bittar e Filhos Incorporadora Limitada, referente ao contrato de aluguel sem licitação de um prédio de luxo para uso da PGR. O indicado deve declarar por escrito o que está determinado quanto à existência de ações judiciais. E o indicado o fez por escrito. Na segunda-feira, Rodrigo Janot esteve no Congresso e conversou com o presidente Renan Calheiros. A visita do procurador foi uma visita institucional. E nós conversamos sobre o procedimento, eu falei do meu compromisso de agilizar o procedimento e falei do óbvio calendário que é regimental. Vai ser lido o relatório, vai ser sabatinado e há um esforço que eu novamente asseguro de votarmos a indicação do nome no mesmo dia em que ele for sabatinado. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou normas para exames genéticos em seres humanos e também para a redução gradual da chamada gordura trans nos alimentos. Outro projeto aprovado quer afastar influências políticas nas indicações para dirigentes de fundos de pensão, tornando mais rígidas as regras da escolha. A matéria ainda será votada pela CCJ. A ingerência política expõe os fundos a riscos elevados de perdas, pois cada nova composição de conselhos e de diretorias estabelece-se um novo conjunto de relacionamentos com agentes de mercado, prestadores de serviços, tais como administradores e gestores dos fundos. A partidarização dos fundos de pensão inevitavelmente tem trazido consigo a chaga da corrupção. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que dobra o valor destinado à merenda escolar nos municípios com mais de 30% da população vivendo em situação de extrema pobreza. A proposta será votada pela Comissão de Educação. Boa parte dessas crianças, ou quase todas, saem de casa para estudar pensando na merenda, que para elas não é uma merenda, para elas é a alimentação. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou uma regulamentação para os planos de assistência funerária. A ideia é que só fiquem no mercado empresas sérias, empresas com potencial e com capacidade financeira para garantir a médio e longo prazo aquilo que durante anos as pessoas pagaram. O Senado sediou a rodada de reuniões do Parlatino. A integração dos parlamentos dos diversos países foi o principal foco do encontro. Nós iremos ter 3 comissões do Parlatino, a de educação, a de assuntos políticos e assuntos jurídicos, que haverá então uma troca de experiências exitosas entre os parlamentos dos diversos países. A semana foi marcada ainda pelas manifestações dos servidores do Judiciário contra o veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto que reajusta os salários daquele poder. O veto ainda será votado pelo Congresso. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias na próxima edição do Senado Agora. Boa tarde e bom fim de semana.